Nesse vídeo, eu vou te passar 3 dicas vitais, imprescindíveis, para que tu consiga criar bons anúncios. E bons anúncios no sentido não de só converter bastante, como converter as pessoas que tu está realmente buscando, né? Porque muitas vezes a gente traz um punhado de gente que está convertendo bem, só que não está trazendo quem realmente deveria, tá bom? Esses fundamentos, vamos dizer assim, essas 3 dicas, eu me encontrei lendo bastante em cursos, mas principalmente em livros aí que são clássicos de copy, vamos dizer assim, e de dicas de pessoas que já têm 30 anos de experiências para mais, aí com carreiras publicitárias bem atreladas ao copywriting, tá bom? Se tu vai ler um Eugene Schwartz, um Claude Hopkins, um David Ogilvy, tu vai acabar costando aí, permeando nesses fundamentos aí, em diversos. E aqui eu vou te passar 3 que eu vejo que são primordiais. Vários são imprescindíveis, mas esses não tem como passar batido. Em praticamente tudo que é anúncio, a gente tem que ter isso. Beleza? A primeira dica, ela se traduz em não falar com todo mundo. Quem quer falar com todo mundo, acaba não falando com ninguém. E aí a gente cai nesse bolsão que eu comentei há poucos segundos, de muitas vezes conversar com um monte de gente, ter uma conversão muito boa nos anúncios, mas aquelas pessoas que estão chegando não são qualificadas. Quando eu penso em anunciar alguma coisa, grosseiramente, se eu for pensar no Eugene Schwartz ali, que foi um cara que ficou conhecidaço por desenvolver e dar profundidade no tal do tema dos níveis de consciência, que é o quanto que a pessoa sabe ou não do teu produto, dos problemas que ela tem, das soluções e tal, aqui em cima sendo considerado, sabe aquele funilzinho de marketing e tal, um funilzinho, um triângulozinho de cabeça para baixo, aqui em cima tu tem a base mais larga, tu tem mais gente, aqui embaixo tem menos. Conforme essa pessoa caminha de cima para baixo, ela vai ficando mais consciente a respeito da tua oferta, do teu produto, enfim. E ele divide em 5 categorias. Eu gosto de olhar para 3. Tá, as 5 dele, beleza, tu tem aqui o inconsciente total de tudo, tu tem o consciente do problema, tu tem o consciente da solução, tu tem o consciente do produto, depois tu tem o consciente da oferta. Beleza. Só que aí tem outros autores, inclusive até o Leandro Ladeira, ele gosta de dividir em 3 categorias. Também funciona muito bem, que é a categoria de oportunidade, da pessoa estar tá conhecendo alguma coisa nova, ou seja, ela é inconsciente, uma oportunidade de tu conhecer alguma coisa, vir a saber de algo, a novidade em si, tanto que se categoriza muito os anúncios que transmitem a ideia de você sabia que, nessa categoria de oportunidade. Aqui embaixo tem um nível de consciência, a pessoa já está consciente do problema, consciente do produto, da solução, ela já está consciente no âmbito geral das coisas. E aqui embaixo, oferta e urgência. Ela já está buscando diferenciais de mercado, já sabe que o produto, já está buscando, entendeu? Já está pesquisando aí na concorrência, quem tem melhor produto, as melhores condições de compra. E a questão é que muitas vezes as pessoas elas fazem anúncios. Eu já entrei em projetos em que as pessoas elas tinham dados muito bons, só que a finalidade não era concluída. O anúncio estava trazendo bastante gente, só que no final das contas não estava tendo compra, não estava tendo venda do produto. E por que isso acontece? Por causa que eles comunicavam muito para pessoas aqui de cima. E aí eu pego um apanhado de gente, pego um volume gigantesco, só que no final das contas essas pessoas elas estão frias, elas não estão propensas a comprar já. Então eu trago muita gente daqui de cima, levo para um espaço, opa, o anúncio está convertendo pra caramba, nossa senhora. Só que no final de contas, não estou trazendo gente qualificada. E aí não me interessa muito. Até porque eu tenho uma questão dessa proporcionalidade, né? Ou eu vou ter um volume gigantesco de gente com uma conversão um pouco menor, no final de contas, ou eu vou ter um volume muito menor de gente com uma conversão muito maior, no final de contas. Dificilmente eu consigo os dois. Eu consigo um volume gigantesco com uma conversão gigantesca, sabe? Que é o que muitas vezes as pessoas acabam mostrando por aí. Que é justamente lá bater um print de um anúncio que está convertendo um volume gigantesco de gente. Só que é a conversão final. E depois? E a finalidade? Ir na página e não sei o quê, sabe? Porque levar uma penca de gente de um espaço para outro é relativamente tranquilo, sabe? A grande questão é levar as pessoas certas, tanto quanto a quantidade, a conversão final. Beleza? Então, quando tu para pensar em comunicação, em falar com alguém, um dos princípios básicos de copy, até fugindo dos fundamentos, mas que anda de mão dadas com eles, dessa questão de tu não falar com todo mundo, é a questão de tu pensar sempre que no outro lado da tela, contigo, tem uma pessoa só, uma única pessoa. Por mais que vai ser disparado o teu anúncio, os teus conteúdos, que eu tô falando contigo aqui, para diversas pessoas, que não vai ser só tu que vai olhar, não vou ser só eu lá, o Joãozinho que vai olhar teu anúncio, vão ser uma gama de pessoas, e muitas vezes o Joãozinho vai estar até com uma outra pessoa aqui do lado dele, vendo o anúncio junto, vendo o conteúdo, enfim, mas cada pessoa está olhando na sua individualidade, entendeu? Por mais que eu tenha uma pessoa aqui, ela está olhando sozinha, entre aspas, eu estou olhando sozinho, cada um está absorvendo o conteúdo para si, entendeu? Então,
é eu conversar com uma pessoa sabendo que do lado existe uma pessoa, de fato. É muito diferente no grau de intimidade, de conexão, tu conversar com uma pessoa imaginando que tu tá num púlpito, vamos dizer assim, que tu tá em cima de um palco conversando com uma multidão, e tu pegar e sair dessa multidão e ir para uma salinha de 1 metro quadrado e conversar com uma pessoa com uma cadeirinha na frente dela, olhando na baga do olho, sabe? É totalmente diferente. E muitas vezes, e isso é comum pra caramba, se vê tanto em legendas de anúncios quanto no próprio anúncio em si, falar como se estivesse falando com uma multidão, sabe? Vocês não sei o que, sabe? Falando ali na terceira pessoa do plural, enfim, é muito normal. Tanto que, pô, eu vejo isso direto, muito. Em vários projetos que eu já participei, projetos que eu participo, volta e meia prestação de serviço, são os primeiros toques assim que eu dou. É, pô, direciona pra uma pessoa. Uma pessoa. Pensa que é uma pessoa só do outro lado. Não tem uma multidão, sabe? E essa pessoa, essa única pessoa, ela tem diversas categorias. Vamos dizer, diversas categorias não, ela tem diversos traços, vamos dizer assim. E esses traços que fomentam a identidade dela. Se tu juntar todos esses traços aí para te compor a identidade daquela pessoa que está na frente, muitas pessoas acabam chamando de avatar, de persona. Ou seja, tu tá idealizando, tu tá lapidando, montando os traços, a identidade da pessoa ideal para te fazer tua venda. Olha, a pessoa ideal para eu vender, ela normalmente ela é homem, ela é mulher, esse produto é para homem, para mulher, olha, mais para homem, é mais para mulher. Eu vou segmentar, se eu estou vendendo produto feminino, para que eu vou ficar falando com homem? Fala só com mulher. Ou vice-versa, mas se dá para os dois, tenta manter uma conexão, uma comunicação um pouco mais neutra para pegar os dois lados, sabe? Só que essa pessoa que está ali do outro lado da tela, ela tem dores e ela tem desejos. E tu precisa entender isso e comunicar em relação a isso, sabe? E aí tu vai buscar essas dores que ela tem, até porque para cada produto que se desenvolve, ele está buscando suprir uma dor, certo? Primeiro eu olho para a dor, depois eu desenvolvo o produto e ofereço como solução. Normalmente funciona assim no mercado. Ou eu tenho um produto um pouco mais abrangente que soluciona diversas dores, produtos mais completos. Enfim. Então, quando eu estou comunicando, até parece que é simples. Todo mundo, nossa, Arthur, é a coisa mais simples do planeta. Mas, olha, não é tão simples. Não é tão simples quanto parece. A maioria das pessoas acabam deslizando muito, e é muito comum nesse ponto, talvez o principal dos anúncios, de segmentar bem a comunicação, de quando for falar com a pessoa, lembrar que tu não pode falar com o mundo inteiro, tu tem que falar com uma única pessoa que está do outro lado da tela. E quanto mais tu tocar em pontos de dor, de desejos, pontos que conectam com a pessoa do outro lado, mais as coisas vão se fechar e mais fácil fica de tu guiar a pessoa de um ponto até o outro. E quanto mais preciso tu for nessas dores e desejos, mais qualificada vai ser essa pessoa que vai estar clicando para ir de um ponto até o outro. Beleza? O segundo ponto, a segunda dica, é basicamente tu segmentar o quanto antes. Tu já entendeu que tu tem que segmentar, que tu tem que falar com a pessoa que está do outro lado, que ela tem dores, que ela tem desejos, XY, tá, beleza, já entendeu isso. A grande questão agora é tu entender que tu tem que fazer isso o quanto antes. O quanto antes. Se tu vai olhar para um anúncio no geral, as pessoas elas ficam nos anúncios, por exemplo, na Meta, ali no Instagram, no Facebook, elas ficam de 3 a 5 segundos no geral por cada publicação. Cerca de 70% das pessoas, para mais. Esse dado ali do final de 2024 já deve ter até aumentado, porque as pessoas estão cada vez mais aceleradas, mas no âmbito geral, cerca de 70% dos usuários ficam de 3 a 5 segundos nas publicações, anúncios ou não. Então tu tem um espaço de tempo muito pequeno para te realmente segmentar a pessoa que está ali do outro lado, para que ela, opa, isso aqui conecta comigo, isso aqui conversa comigo, vou dar mais uns segundinhos aí para esse cara. E aí é nesse momento de vou dar mais uns segundos que aí tu tem que destrinchar e abrir tua comunicação, e aí vai a capacidade de tu conseguir dialogar com aquela pessoa de maneira interessante para que tu consiga fisgar ela aos poucos, para que ela passe mais alguns segundos, e depois no final das contas ela acabe clicando e indo para onde tu gostaria. Entendeu? Então a janela de entrada ela é muito pequena. E se tu for querer falar outras coisas, se não já segmentar de cara para ela realmente se identificar, parar um pouco, respirar, sabe? É difícil. Difícil tu pegar a pessoa certa. Entendeu? Então, a grande questão é, entenda que existe uma pessoa do outro lado que nem você. Ela tem dores, tem desejos, e quanto mais específico tu for, mais tu vai conectar com ela. Então, entenda isso, busque esses pontos, tá bom? E de preferência, pô, comunica com criatividade. É muito interessante, até porque a própria criatividade, ela já transmite um bom destaque. Porque a maior parte das comunicações aí no âmbito geral, de página, de anúncio, de tudo, é muito quadrado. Tem um formatinho quadrado, sabe? A gente olha os anúncios são muito semelhantes, acaba que ninguém se destaca de ninguém.
Quando tu pensa um pouco criativamente, um pouquinho fora da caixa, opa, tu já tem uma mensagem muito mais destacada no meio da multidão, quanto muito mais bem recebida pelas pessoas. As pessoas, no âmbito geral, elas gostam de criatividade, gostam muito. Tanto que se tu parar para pensar, o mercado de games movimenta mais dinheiro, muito mais dinheiro, do que o mercado de música e de filmes. E juntos, as pessoas amam criatividade, adoram criatividade, tá bom? E é inato do ser humano, né? Em diversas situações. Sem ela, a gente não sobreviveria, basicamente, né? Enfim, não vou aprofundar, até se quiser ver vídeo de criatividade, tem aqui no canal, tá bom? E, por último, a primeira questão é tu entender que tem uma pessoa que nem tu. O segundo ponto é tu segmentar o quanto antes para essa pessoa que tá do outro lado, tá bom? E o terceiro ponto é basicamente tu transmitir isso daí com base nos benefícios que a pessoa vai conseguir através daquele teu produto. E isso aqui também parece muito simples. Meu, olha, parece a coisa mais simples do planeta. E a última vez que eu comentei disso, numa reunião com uma equipe, as pessoas elas foram lá, uma menina lá que é do design, uma outra lá que é, entre aspas, diretora de marketing e de comunicação, acabaram falando, pô, Arthur, mas isso daí é a coisa mais óbvia do planeta, isso daí é o beabá do negócio, não sei o que. Não, beleza, beleza. Dei esse toque, porque eu já tinha visto os releases nos anúncios e na comunicação em diversos espaços. Passou-se algumas semanas, foram apresentar um documento para a equipe, para o time, foram apresentar um documento lá totalmente elaborado da comunicação, do rebranding da marca e tal, tal, tal. Enfim, chegou lá, foi se olhar, tudo que eles estavam falando basicamente no documento se atinha a questão de aspectos técnicos do produto. Técnicos, técnicos e técnicos. Nada de benefício. Então, uma coisa que é tão básica e todo mundo julga como básica, assim como segmentar a comunicação, quando a gente está falando com alguém do outro lado, essa questão dos benefícios é outra que, olha, é o beabá da coisa. É o beabá da coisa, sabe? E todo mundo passa reto. Todo mundo passa reto. E aí acaba nesse lance, né? A gente acaba conversando com todo mundo, não converte as pessoas certas porque a gente não está segmentando, porque a gente não está falando nos primeiros segundos já no contato. E aí quando eu olho para um vídeo, o primeiro momento é justamente a minha fala, né? Claramente, a minha fala, ou eu deixar uma headline na tela, de repente, um bullet, alguma coisa, sabe? Já segmentando de alguma maneira. Tanto que se tu olhar vários anúncios, tu vai ver que tem você que é psicólogo, você que é não sei o quê. E tu pode segmentar de várias maneiras sem usar esse você que não sei o quê. Sabe? Se tu tocar numa dor que a pessoa tem, se tu tocar no desejo que ela tem, se tu tocar no benefício que ela está buscando através daquele desejo, sabe? A pessoa já vai se identificar, ela já vai parar. Então tu tem que entender como tu segmenta essa comunicação. Tu tem que encostar em algum ponto de desejo dela, de dor, algum ponto de conexão, no final de contas, sabe? Pelo nome, pela classe de trabalho dela, enfim, sabe? Tem que segmentar já logo de cara. Eu estou falando é com você. Opa, beleza, pessoa, pera aí, vou dar 2 segundos pro cara. E aí tu desenrola, e aí tu desenrola. E para que tu torne mais atrativa essa comunicação, tu não vai se ater muito a aspectos técnicos, independente se tu tá aprendendo, tá vendendo um produto físico, um produto digital, sabe? Claro, é importantíssimo, tem momento para isso, mas geralmente o desejo ele é muito mais forte e ele vem do que a gente consegue através das coisas que nós estamos buscando e não diretamente pelo que a gente busca. Isso, para que tu entenda melhor, é por exemplo, eu estou buscando um relógio. Beleza, grosseiramente. Diretamente eu estou buscando um relógio. Mas indiretamente, que é o que mais pesa, eu estou buscando de repente o status de ter um Rolex. Eu estou buscando justamente estar no meio dos meus amigos e ser o cara que tem um relógio XYZ, sabe? Enfim, se eu vou comprar um carro, não é pelo carro, é para poder ir para o supermercado, pra poder dar umas bandas no final de semana, é para poder não sair sem ter que ficar dependente de ônibus, é para ser reconhecido no meio dos meus amigos que eu sou o cara que tem um SUV, que tem uma Mercedes, que tem uma Lamborghini, sabe? É por aí a ideia. Então, quando eu for conversar com a audiência, eu lembrar de comunicar o que a pessoa ganha através daquilo. Se eu tenho, por exemplo, um, um aqui um óculos, aqui que nem eu estou usando, se eu tenho um óculos de grau, eu não vou falar que a lente ela é resolution, não sei do que, do biriri barará. Eu vou dizer, o sol vai bater na tua cara e tu não vai sentir reflexo nenhum. Sabe quando o sol tá batendo e tu fica meio cegueta, que tu vê tudo esbranquiçado por causa de ficar refletindo, ou quando tem algum farol na tua frente, alguma coisa? Essa lente ela anula tudo. Tá entendendo? É clareza. É entender o que a pessoa está buscando. Ela está buscando tirar aquele feixe de luz. A lente é super importante, mas de repente é mais importante para a página. Ou em algum outro contato que tu vai fazer em algum outro tipo de anúncio, no anúncio de remarketing, alguma coisa nesse sentido. Ou tu pode até testar nos primeiros, não tem problema nenhum. Mas não esquecer também de atrelar ao benefício técnico ali,
um material, não um benefício técnico, o atributo técnico da peça, ele transmite, como também o benefício, vamos dizer assim, não tangendo o emocional, sabe? Mas o benefício secundário, que muitas pessoas chamam. O benefício primário, ali seria diretamente eu ter um óculos com uma lente X barará. E o benefício secundário seria o benefício em cima desse benefício, sabe? Muitos autores acabam pensando nisso. Então eu acabo pensando e acabo brincando muitas vezes falando o benefício do benefício, sabe? Então é onde justamente deveria concentrar o maior esforço ao comunicar as coisas. Porque, primeiramente, a gente se atém muito a isso e é isso que acaba nos movendo. Não são, na maioria das vezes, os benefícios primários. Não vai adiantar muito para a maioria das pessoas, a não ser que seja um cara extremamente nichado, extremamente, olha, nem sei se a palavra existe, mas extremamente sabedor, sabe? Conhecedor da tecnologia XYZ para te falar pro cara, olha, esse relógio, ele tem um vidro em safira XYZ, que barará biriri, esse óculos ele tem tal, 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 sabe? É interessante. Mas o que tu vai ganhar através dele é muito mais. E é muito mais simples, muito mais tangível para as pessoas. Olha, tu tem esse relógio com vidro de safira, não sei o que. Tu vai olhar e falar pro cara: olha, esse relógio aqui, mas nem se tu dá com tijolo em cima dele, ele vai arranhar. Esse relógio aqui, a pressão dele, por causa das borrachas que não sei do que, do não sei o que, ele aguenta até tal. Olha, esse relógio aqui, tu consegue mergulhar até meio metro, tu consegue chegar quase no núcleo da Terra e ele não estoura, não entra água. Isso aqui é mais do que a prova d'água. Se com a mente tivesse relógio, ia ser esse. Sabe? Mais ou menos esse. A parada, entendeu? O benefício do benefício. Só aí já acaba te dando uma boa uma norteada e também uma destacada em relação à comunicação nos teus anúncios. E tu pode pensar nisso para tudo. Tanto para e-mail, o corpo do e-mail, quanto para o header, o pré-header, sabe? Que é assunto, subassunto, para página de venda, para página de captura, para tudo. Entendeu? Então, sempre lembrar aí dessas 3 dicas primordiais. A primeira é tu lembrar que tu não fala com todo mundo, tu fala com uma pessoa especificamente, por mais que teu, vamos dizer assim, um nicho escolhido para te trabalhar sejam determinadas categorias. Olha, eu quero falar com profissionais da saúde. Sei lá porque, o que eu estou vendendo, mas eu quero falar com profissionais de saúde. Mas dentro desses profissionais de saúde, eu gostaria de falar com fisioterapeutas, com farmacêuticos e com o pessoal e os médicos. Sei lá. Então, aí eu posso fazer um anúncio direcionando para os 3, falando você que é 2 pontos, barará, biriri, biriri, em cima dessa ideia, né? Que nem eu disse, não precisa ser sempre preso nesse molde, mas transmitindo essa ideia de já segmentar já logo de cara, em cima de algum ponto, dor, desejo, a classe, o nome, enfim, sabe? Ou eu posso fazer um anúncio específico para cada um, que é tão bom quanto, entende? Quanto mais preciso, quanto menos informações, assim, abraçando muita coisa e mais direcionada, mais conecta, mais a pessoa recebe aquilo com particularidade, com identificação. Olha, foi feito para mim. Se identifica mais, conecta mais, entendeu? É a mesma coisa que eu te chamar pelo nome. Se eu chamar Paulo, Gabriela e Joaquim, e se o teu nome for Joaquim, eu chamar só Joaquim, é totalmente diferente de eu chamar todo mundo e Joaquim tá ali no meio, sabe? É diferente, conecta muito mais, abraça bem mais. O segundo ponto é justamente segmentar já logo de cara. Vai fazer um anúncio estático, pô, já na headline, já no primeiro, tuf, já estoura já o benefício, o desejo, já segmenta já logo de cara. A informação necessária para que a pessoa que tu quer conversar do outro lado se identifique, tem que já estar ali de cara, já presente na headline, já presente já logo ali embaixo nos primeiros contatos, para ela bater, para ela já ler já logo de cara, opa, me identifiquei e vou ler o resto, entendeu? E o terceiro ponto é justamente pensar em benefícios. Beleza, é importantíssimo tu pensar em atributos técnicos, benefícios primários, o que a pessoa vai ter. Ela tem um relógio que tem a borracha tal, que tem não sei o que, mas o que ela ganha através disso? Lembre-se sempre, o benefício do benefício. E todo mundo adora falar, meu Deus, isso é o básico, isso é o beabá, mas tu pode abrir biblioteca de anúncios, tu pode abrir páginas de vendas, páginas de captura, tu pode receber e-mails de lojas, e eu não estou falando de coisinha pequenininha, não. Estou falando de infoprodutores aí nas centenas de milhares de seguidores, de inscritos, até casa de milhões, tanto quanto para e-commerce. Por exemplo, tu pode olhar ali empresas pequenininhas até empresas gigantescas. Todos, basicamente. Grosseiramente, não todos, mas grande maioria, assim, ó, esmagadora, dão esses deslizes, entendeu? Dão esses deslizes. E isso acaba, com certeza, afetando o resultado final das conversões no âmbito geral, tanto quanto em questão de volume, quanto em questão de qualificação daquelas pessoas que estão chegando ali, seja para passar de um anúncio para uma página de vendas, uma página de captura, seja lá por que for, entendeu? Tu quer chamar as pessoas certas com qualidade, ter boas conversões, se atém a esses 3 pontos e, se possível, tenta dar uma temperada aí com bastante criatividade, que eu acredito que os resultados vão ser muito superiores aos que tu já conseguiu até hoje. Beleza? Espero que tenha ajudado.
tenha clareado bastante coisa. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, pode até trazer sugestão de outros tipos de conteúdo, que eu vou dar atenção, sem dúvida, tá bom? Curte, compartilha com quem você acredita que vai ser hoje também e fica aí por dentro de mais e melhores vídeos. Se inscreve no canal por aí. Valeu, tchau, tchau.